panspermia é uma hipótese que supõe que a vida surge em toda parte do universo. Daí o nome panspermia, que tem origem grega. Pan significa total e esperma, semente. Essa é uma teoria segundo a qual sementes de vida são existentes em todo o universo e que a vida na Terra começou quando uma dessas sementes aqui chegou, tendo se propagado. Essa ideia tem origem nos pensamentos de Anaxágoras, filósofo nascido na Jônia, mas a sua versão mais moderna foi proposta por Hermann von Helmholtz em 1879. Não existe ainda nenhuma evidência forte para contestar essa teoria. Essas sementes viriam de outros planetas, cosmozoários ou de germes transportados por meteoritos. Cientistas já encontraram, em meteoritos na Antártida, traços de bactérias de origem marciana. São inúmeros os compostos orgânicos, ou seja, a base do elemento carbono, que já foram detectados em cometas, em certos meteoritos e no espaço, como por exemplo em nebulosas. Esses dados são de extrema importância devido ao fato de todas as formas de vida da Terra serem compostas de carbono, desde um simples vírus até o ser humano. Isso quer dizer que a teoria da panspermia propõe que não vieram do espaço seres vivos, mas sim compostos que são a base dos seres terrestres. No final da década de 60, foi descoberta a amônia, e que as nuvens nos meios interestelares como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio e outros elementos formam várias moléculas orgânicas complexas. Por exemplo, o ácido fórmico e a metonimina, que combinados formam a glicina, aminoácido essencial para a vida que compõe as proteínas, foi detectado em uma nuvem interestelar na direção da constelação de Sagitário. A análise de alguns meteoritos carbonáceos revelou a presença de aminoácidos. No meteorito Murchison, por exemplo, foram detectados 74 diferentes aminoácidos e dezenas de outros compostos orgânicos, revelando que há mais diversidade orgânica dessa substância em meteoritos do que na própria vida na Terra. Outro dado interessante é a detecção de ácido cianídrico e de água na nebulosa de Órion, o berçário de estrelas. Em algumas nuvens interestelares foram identificadas moléculas mais complexas, como o do álcool etílico. A espectroscopia ainda revelou radicais, moléculas orgânicas e água nos cometas, que seriam os fecundadores espaciais. Todas essas descobertas servem para fundamentar e ratificar a teoria da panspermia. Essa hipótese afirma que o aparecimento dos primeiros seres na Terra se deu por cosmozoários flutuantes vindos do universo. Essa teoria não é aceita, pois há uma grande quantidade de radiação e de raios ultravioleta, tornando impossível a sobrevivência no universo. Há mais ou menos 3,8 bilhões de anos, surgiu uma molécula com um código nela impresso, que hoje chamamos de DNA. Durante um intervalo de 800 milhões de anos, asteroides, meteoros e cometas visitaram a Terra, depositando nela muita matéria. A partir desses acontecimentos, os cientistas criaram a panspermia, com uma subteoria chamada panspermia balística, que por muito tempo foi a mais aceita. Essa afirmava que esse código impresso na molécula de DNA teria vindo dentro desses meteoros, que penetram no solo, dando origem às primeiras formas de vida. Em 1973, um cientista chamado Francis Crick apresentou ao mundo a teoria da panspermia dirigida. Segundo ele, uma molécula complexa como a de DNA jamais poderia resistir, dentro de rochas, a uma viagem pelo universo, sem sofrer grandes desfigurações. Quanto mais aguentaria adentrar a atmosfera terrestre. Esse mesmo cientista afirmou que somente alguém inteligente que não habitava a Terra, portanto um extraterrestre, poderia ter chegado até aqui de forma protegida o suficiente para guardar essa molécula e depositá-la na Terra. Tanto a panspermia cósmica quanto a balística e a dirigida são teorias pouco aceitas pela comunidade científica e pela sociedade, pois apresentam controvérsias. Porém, até hoje não foram apresentadas provas nem que comprovem, nem que contestem a base de fundamentação da teoria da panspermia.
Isso quer dizer que ela, assim como todas as teorias e estudos sobre a origem da vida, continua e continuará a representar um mistério para a humanidade.